Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians acertou a contratação de mais um volante para reforçar a equipe, ainda nesta janela de transferências. Volante de seleção. Vou falar para vocês direitinho aqui quem é, como é que ele chega, quanto custou. E vamos falar também sobre o centroavante que joga no futebol sul-americano, mas que no momento está sem clube e que tem um acordo já verbal com o Corinthians. Então, muitas informações sobre reforços a partir de agora aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, e a gente começa falando sobre reforços, né? Uma palavrinha muito esperada pelo torcedor corintiano. Contratações. Ontem, após a vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, lá em Ribeirão Preto, por 2-1 pela Copa Sul-Americana, o blog do Macedo trouxe em primeira mão a informação que foi confirmada pelo 12 em Campo, que o Corinthians acertou a contratação de mais um volante, um primeiro volante para reforçar o elenco. Trata-se do José Martínez, tá? É um venezuelano, jogador de 30 anos de idade, formado no Deportivo JBL, depois passou pelo Zulia e atualmente defende a equipe do Philadelphia Union, lá dos Estados Unidos. Jogador experiente, 31 convocações para a seleção venezuelana, jogador que disputou a última Copa América e que tem bastante qualidade. Corinthians, pelo jogador, vai pagar 2 milhões de dólares, aproximadamente aí 11 milhões de reais, 10 milhões e 900, 11 milhões de reais, dependendo do horário do dia, né, dependendo do valor do dólar. Mas nessa faixa aí de 11 milhões de reais para ter o jogador em definitivo. Claro que são valores bastante baixos, né, e todos sabem da necessidade, todos sabem da questão financeira do Corinthians, que não é das mais tranquilas, né? Então, valores de 2 milhões de dólares é um valor realmente até bastante barato, bastante baixo, né, por um jogador. Então, o Corinthians aproveitou esta oportunidade aí no mercado e vai anunciar o jogador aí nas próximas horas. Faltam detalhes ali apenas para que ele possa chegar ao Brasil e ser já integrado ao time do técnico Ramon Dias. Ele vai assinar contrato até 2027, tá? Com o Corinthians. Já tem acordo verbal de salário, de tudo. Falta aquelas questões burocráticas, né, para que o jogador seja anunciado, mas já há informação que realmente isso aí está definido, fechado, e o Corinthians, nas próximas horas aí, já deve confirmar a contratação. Apesar de que o Corinthians, gente, vamos só, quando a gente fala próximas horas, é até uma força do hábito. O Corinthians só de fato anuncia quando o jogador chega, passa por todos os exames, assina contrato e aí o clube anuncia através das suas redes sociais, né? Coloca aquela postagem lá, bem-vindo, Zé Martínez, enfim. Mas isso deve acontecer ainda esta semana, tá? Então, quando eu falo próximas horas, entenda-se aí 72 horas, mais ou menos nessa faixa aí, para que o jogador chegue e seja apresentado e reforce a equipe. E é uma posição que muita gente reclama que já tem jogador demais, mas não podemos esquecer que perdemos o Alex Santana aí por 3 meses. Ontem o Ranieri saiu durante a partida com um desconforto, a gente não sabe que tipo de desconforto é, se é uma lesão um pouco mais séria, se é o de grau 1, grau 2, grau 3, enfim, grau 3 não parece, acho que está longe de ser uma lesão grave. Ele saiu realmente sentindo, mas passará por exames no dia de hoje, e aí, claro que, dependendo do que for, o clube vai anunciar o atleta, anunciar a situação real do atleta, tá? Então, José Martínez, jogador da seleção venezuelana, 30 anos de idade, assina até 2027 com o Timão. E aí, você gostou? É uma boa? Conhece o jogador? Deixa nos comentários aí para mim.
E além do José Martínez, o Corinthians já tem apalavrado um acordo com um centroavante, tá, que joga no futebol sul-americano. A informação que eu tenho é que esse jogador ele não está empregado, que ele está sem clube. Ele está sem clube no momento, o que facilita muito em termos de negociação, que você acerta apenas valores com o atleta. Salários, luvas, enfim. Você não precisa pagar nada à equipe, né, que tem os direitos econômicos do jogador. A informação que eu tenho é que esse jogador está desempregado. Não sei até que ponto essa informação ela é real, né, ou não. De repente ele está empregado, mas enfim, a informação que eu recebi é que esse jogador estava sem clube, o que facilitaria bastante o negócio, né, com o Corinthians. É a posição preferida, é a posição mais pedida pelo torcedor corintiano pela necessidade. Ontem vencemos o Red Bull Bragantino por 2-1, né, e até com uma participação muito boa do Giovani, do Thales Magno. Corinthians que fez um primeiro tempo muito bom, criou várias oportunidades e poderia até ter feito ali 3, 4 gols ainda na primeira etapa. Né? O Pedro Raul deu 2 assistências e perdeu 2 gols. Né? Então, mas mostrou, Pedro Raul mostrou realmente muita disposição ontem, muita vontade, chegando ao gol ali, mas perdeu 2 oportunidades. E claro que o torcedor fica na bronca, o torcedor pega no pé, porque ele quer efetividade. Né? Mesmo com as 2 assistências, ainda há uma necessidade muito grande de uma referência, um camisa 9 de fato, para reforçar a equipe do Corinthians. Então, esse jogador ainda é mantido em sigilo. O nome desse centroavante está sendo mantido de forma muito sigilosa para que não atrapalhe nas negociações. Então, mas está apalavrado com o Corinthians, acordo verbal, já as coisas se encaminhando e deve ter um desfecho também feliz também nas próximas horas. Essas próximas horas ainda no decorrer desta semana, tá? Então, nesta janela de transferências, o Corinthians traria mais 2 jogadores para reforçar o elenco aqui, quase pega um trava-língua. Traria mais 2 jogadores para reforçar o elenco ainda nesta janela, tá? O Corinthians que já trouxe aí o Souza, Charles, Alex Santana, André Ramalho, enfim, o Corinthians está se reforçando, trouxe o Thales Magno, né? Então está se reforçando aí e busca esses 2 jogadores que foram pedidos pelo técnico Ramon Dias. E com isso, fica muito claro que Cuéllar e Gonzalo Plata não vêm. Né? Se o Corinthians está trazendo o José Martínez, fica muito claro que não vai pagar uma grana braba para o Cuéllar, né, depois dessa negociação. Então, muito em questão, tá? Não é nem a questão do Cuéllar não querer, não é nada disso. A questão é que o Corinthians tem que aguardar uma rescisão de contrato lá do Cuéllar com o clube dele e as coisas estão muito difíceis. Né? Ele não está conseguindo essa rescisão amigável. Né? Até ele abre mão de valores que ele tem a receber, mas ele ainda tem contrato com o clube e com o fechamento da janela no próximo dia 2 de setembro, o tempo vai ficando curto, escasso e o Corinthians não quer arriscar. A mesma forma é o Gonzalo Plata, né, que mesmo forçando uma barra, querendo vir para o Corinthians, fazendo postagens, etc., não consegue a sua liberação junto ao Al-Sadd, tá? É um jogador que o Corinthians não está muito disposto a pagar o que o clube árabe pede, que é na casa dos 12 milhões de dólares. Você vê, contratou o Martínez por 2 milhões de dólares. Não está disposto a pagar, evidentemente, os 12 milhões aí de dólares pedidos pelo clube árabe para que se libere o Gonzalo Plata. Então, Plata e Cuéllar, eu acho que estão fora do baralho, assim como são cartas fora do baralho, assim como o Arce, né, que ontem o Corinthians se retirou das negociações, também não está disposto a pagar 8 milhões de dólares pela multa contratual do jogador para a LDU. E aí, o que você acha? Fecha a conta esses 2 reforços? Acho que é o suficiente para essa janela? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e eu te vejo mais tarde, às 4 horas, com mais vídeo, mais informações sobre o Timão. Valeu? Grande abraço a todos, um excelente dia. Obrigado pela companhia. Tchau.